domínio das redes sociais é bem importante, e esse domínio é da direita. A esquerda ainda patina um pouco para entender direito como se relacionar com o eleitor por meio dessas ferramentas. Caracterizaria o Brasil hoje como um país que nos últimos 15, 20 anos conseguiu reduzir a desigualdade de renda do trabalho, criamos programas sociais importantes voltados às classes mais baixas, a gente instituiu leis importantes, como, por exemplo, a lei de cotas, mas, ao mesmo tempo, é um país que mais recentemente passou por crises econômicas relevantes e cujas políticas não foram suficientes para contornar essas mesmas crises. E por isso ainda somos um país muito pobre, mas, sobretudo, muito desigual. A gente mata muitos, sobretudo jovens, negros e também pobres. Temos uma população LGBT também marginalizada, alijada do mercado de trabalho. Um Estado laico que tem sido colocado à prova, né? A gente vê movimentos hoje preocupantes de aproximação entre governos e igrejas, e também entre governos e milícias. Nós somos grandes, né, gigantes, muito contraditórios e com muitos problemas mal resolvidos. A imprensa deu uma contribuição importante para esse cenário, porque a gente vê hoje, né, essa fragilidade das instituições e essas questões políticas aí mal resolvidas. Quando a imprensa, no afã, na verdade, de contribuir para combater essa corrupção, eu acho que ela acabou, ao mesmo tempo, criminalizando o fazer da política. É preciso deixar claro que sem jornalismo a gente também não vai a lugar nenhum, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, é de uma população mais bem informada e de uma imprensa mais bem preparada para fazer o trabalho dela, apurar bem e entregar a informação em nome do interesse público. Isso ficou bem claro, por exemplo, durante a pandemia. As pessoas perceberam que elas precisam de informação de boa qualidade, porque no caso do coronavírus, da pandemia, não era só uma questão de estar bem informado, mas, quer dizer, a falta de informação poderia colocar no limite a sua vida sob risco. Ela conseguiu ser rápida, ela conseguiu juntar um volume de informações relevantes, ao mesmo tempo confiáveis, e entregar isso de uma maneira didática, né, juntar toda essa informação e conseguir entregar de uma maneira bem contextualizada e didática para a população. Esse é o trabalho da imprensa, né? Então, isso ela sabe fazer muito bem. É isso que ela precisa continuar fazendo, mas aí não só na área sanitária, como em todas as áreas. O grande fenômeno que aflige a imprensa como um todo é o fenômeno das chamadas fake news. O conteúdo falso que quer se passar por notícia, com essas estratégias de desinformação. Por quê? Porque são estratégias organizadas, muitas vezes bem financiadas, e que buscam, sim, atacar a credibilidade que a imprensa tem. Esse movimento vem de pessoas ou então de organizações para as quais as notícias não são bem-vindas, né? Acabam interferindo aí em interesses próprios. O grande desafio é tentar combater essa parte que é ilegal, dinheiro voltado para a desinformação. Ao mesmo tempo, as pessoas precisam ser educadas, né, para poder identificar o que é ou não notícia, e que isso ainda para algumas pessoas não está muito claro. E talvez as próprias plataformas digitais, né, algo que já vem sendo discutido, o tratamento que vai ser dado para as plataformas digitais, se talvez elas não tenham que ser encaradas também como a imprensa como produtoras de conteúdo que tenham que ser responsabilizadas por aquilo que produzem. Eu ainda vejo muito do que a gente viu nas eleições presidenciais, né, em que, sobretudo, aplicativos de mensagens, né, tiveram um papel importante em desinformar e levar, enfim, uma parte da população
a acreditar em coisas absurdas, eu acho que isso ainda é bem possível de acontecer nas eleições municipais, interferindo de uma maneira substancial o resultado das eleições. A chance de que isso aconteça é bastante grande. O que vai mobilizar as próximas eleições ainda é essa questão de que lado você está, né? Direita ou esquerda, comunistas versus conservadores ou liberais. Não é só uma questão de se dizer de direita ou de esquerda da forma tradicional, né, como a gente conhece. Eu prezo por uma maior igualdade, ou então eu acho que o mercado tem que ser livre. Não, não é nada disso. É aquela coisa do inimigo. Se você não está comigo, você é o meu inimigo. Enfim, eu acho que é isso que vai mobilizar as próximas eleições, como mobilizou as últimas eleições presidenciais. O que eu tenho medo é que, sei lá, nos próximos anos, nós, né, enquanto sociedade, enquanto país, a gente volte, sei lá, para a década de 90, onde a gente discutia, por exemplo, se usar cinto de segurança era importante ou não. Passou a entender isso superando aquela coisa individual, né, enlouquecida, e passando a entender que isso era importante para o comunitário, né, uma questão de saúde pública, enfim, e que acaba favorecendo a todo mundo. O eleitor tem que levar em conta na hora do voto, é isso, é o comunitário, o que favorece a comunidade como um todo. Pensando na sua cidade não como a marginal que você quer que o limite de velocidade volte a ser 90, né, e não 70, mas pensando, enfim, nos benefícios que é ter um limite de velocidade menor, não para você, obviamente, né, mas para a comunidade. Então, eu acho que mais ou menos essa lógica que deve nortear o eleitor agora, né, em novembro.